A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui outra vez mais uma semana se iniciando, né? E a sua companhia, como eu já venho falando, né? Tem sido de grande valia para nós. Estamos aqui para dar continuidade na nossa temática, né? O pastor Kleber Oldani aqui acabou de ministrar a lição de número 3, semana passada, né? E hoje vai nos dar a honra também de ministrar mais uma vez a lição de número 4. Pastor Kleber, mais uma vez, para aquele irmão que não pegou o fio da meada na lição de número 3, ainda não o conhece, fica à vontade, faça a sua apresentação. E aquele que já o conheceu, vai só relembrá-lo. Amém, meu irmão. Eu sou o pastor Kleber Oldani, congrega ali no Jardim Santana, Tremembé, auxiliando nosso pastor setorial Jorge Antunes, né? Também ministro lá aula na Escola Bíblica Dominical e tem sido uma bênção para as nossas vidas. Agradeço a Deus pela vossa vida, irmão Eduardo, Amém. pelo convite, em confiar a nós essa responsabilidade de vir aqui, ministrar a aula, a palavra de Deus. Sabemos que tem muitas pessoas, muitos irmãos que se alimentam desse conteúdo para poder também usar o subsídio nas congregações. É uma honra poder estar aqui com os irmãos. Espero contribuir de alguma forma aí para o crescimento espiritual dos irmãos. Amém. Tá vendo só, queridos? Pastor Kleber aí, um pastor, um obreiro, um homem muito simpático e educado, né? Está nos dando o prazer da sua companhia aqui e, juntamente com o prazer da sua companhia, né, vai destrinchar para nós aqui com o seu vasto conhecimento, para nós aqui acerca da lição de número 4. Lembrando que esse trimestre nós estamos falando, né, das promessas de Deus, né, para as nossas vidas. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é aquele que nos prometeu. Fantástico essa temática dessa lição. Lembrando você, querido irmão, querido ouvinte, que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, nos dando a honra da sua companhia, né? Temos aqui em minhas mãos aqui, ó, mais um livro para o nosso sorteio, né? Que sorteio que é esse, irmão Eduardo? Para você concorrer a esse sorteio, como eu já bem disse, basta você se inscrever no nosso canal e no primeiro comentário fixado aí que vai estar lá para você, eu assisto o Papo de EBD. Você compartilhar aí. Você já vai estar concorrendo a esse exemplar aqui, ó, Arrependimento Profundo e Eficaz, do nosso autor, pastor, né, Hernani Santos. Temos aqui um prefácio do pastor Luciano Subirá, um livro aí que quem já teve o privilégio de poder estar lendo essa literatura aqui, né, se alegrou muito, ficou muito satisfeito. Então, pode ser seu esse livro. Primeiro comentário fixado, você comentando aí, quem sabe você não é o sorteado dessa semana. Lembrando, e essa semana, Arrependimento Profundo e Eficaz, esse livreto aí para a sua coleção. Pastor Kleber, vamos ao início? Vamos lá. As promessas e obediência. Tremendo. Terminamos a lição de número 3 falando em obedecer, né? E vamos começar a lição número 4 falando a promessa e a obediência. Nosso texto áureo, meus irmãos, ele vai nos instruir acerca. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se encontra no livro a qual escreveu o evangelista João, no seu capítulo 4. Capítulo 14, perdão. Capítulo 14 e o versículo de número 15. E a verdade prática ela vai nos dizer: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Repetindo, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas das nossas vidas. Lembrando que na lição de número 3 nós comentamos aqui, né, das bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. E aqui a verdade prática já vem nos dizer, né? Demanda das bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas das nossas vidas. Amém, pastor Kleber? Alguma coisa a acrescentar aqui, meu pastor? Fique bem à vontade. Essa é uma das finalidades, né, das bênçãos de Cristo. Perceba que é uma conjunção, né, uma sequência, é uma cronologia. Nós obedecemos a Cristo, essa obediência nos demanda bênçãos de ordem espirituais, e essas bênçãos vão refletir em todas as áreas da nossa vida, na vida profissional, na vida secular, na vida espiritual, né? Então, a obediência ela está totalmente relacionada com a ação do Espírito nos favorecendo para que nós possamos influenciar esse mundo que jaz no maligno. Amém, glória a Deus. Nós vamos influenciá-lo, vamos desbravar esse mundo aí com a cooperação bendita, né, do nosso Espírito Santo. Amados,
A palavrinha-chave de toda essa nossa lição aqui hoje é obediência, como o pastor Kleber acabou de mencionar aqui. E hoje o nosso propósito aqui, né? Eu digo nosso propósito, mas a incumbência do meu pastor aqui ao meu lado. É de trazer para nós aqui, né? Apresentar os termos de conserto, os termos de conserto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. O segundo é mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Testamento. E terceiro, nós vamos refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Que interessante, hein? Nós vamos falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e nós vamos refletir acerca das bênçãos provenientes do Senhor para mim e para você através da obediência. Obediência. A Cristo. Pastor Cleber, pode ficar bem à vontade. Primeiro tópico, faz sua introdução. Amém. Promessa e obediência, né? É o título da nossa lição de número 4. Nós podemos observar que nas Escrituras é uma relação muito próxima entre bênçãos, promessas e obediência. Na verdade, elas estão totalmente entrelaçadas. Nós falamos um pouco na lição passada acerca das promessas de Deus, daquilo que Deus nos prometeu, das bênçãos de Deus para a vida do cristão. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que 99% das bênçãos ou das promessas de Deus para o crente são condicionais. A única bênção que não é condicional, ainda que exija a participação do homem, é a salvação. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça e até a fé para acreditar vem de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é crer. Então, é uma bênção incondicional. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne dignos de receber a salvação. Nada. Então, uma bênção, uma promessa incondicional da parte de Deus. Agora, os outros tipos de bênção, de promessas, todas elas são condicionais, exigem algo da nossa parte. Então, as bênçãos, as promessas, elas estão totalmente entrelaçadas com a obediência. E a obediência, ela continua sendo uma exigência da parte de Deus para vivermos uma vida abençoada aqui nesse mundo. Para que nós possamos desfrutarmos das promessas da parte de Deus, das promessas que Deus tem feito para a sua igreja. Então, o Deus do Antigo Testamento, para ficar claro, é o mesmo Deus do Novo Testamento. E conforme Deus agia no Antigo Testamento, ele continua agindo hoje. Como? Exigindo obediência à sua palavra. Não tem como Deus nos favorecer e não nos abençoar com as suas promessas se nós não formos obedientes à palavra de Deus, aquilo que Deus requer de nós. Então, ela está totalmente entrelaçada. É muito impactante tudo isso, né? E uma responsabilidade muito grande. Porque, normalmente, as pessoas falam muito em bênçãos, mas não querem ter responsabilidade nisso. E quando não agem com responsabilidade para que as bênçãos de Deus possam se cumprir, para que as promessas de Deus possam se cumprir, normalmente as pessoas procuram sempre um bode expiatório. E normalmente sempre é Deus. Coloca a culpa em Deus pelo fracasso, coloca a culpa em Deus pelas coisas erradas. Mas quando você faz uma análise crítica normalmente daquela pessoa, você percebe que não é uma pessoa que demanda um relacionamento íntimo e perfeito, obediente a Deus. Nós vamos ver até mesmo no nosso grande culto de ceia, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios. Examinar, não? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, para saber onde estão as falhas, onde estão os defeitos. Essa prática deve ser contínua. Boa sua lembrança, e só reforçando, essa prática deve ser contínua, não é só no culto de ceia. Não. Nós deveríamos levantar todos os dias pela manhã
E toda vez, antes de Constante. dormir, fazer essa análise. O que eu preciso melhorar? Examine-se a si mesmo. É duro. Isso é um assunto para outra aula. Porque quando a gente examina na vida, a gente encontra os erros, a questão é que a gente quer melhorar esses erros, né? Essa é uma outra escola dominical. Meu Deus do céu. Pastor Kleber, aqui ele vem trazer para nós o concerto de Horebe, aí depois ele vem falar acerca do concerto nas campinas de Moabe e as promessas provenientes da obediência. Nós podemos falar sobre esse primeiro tópico? Tudo isso aí está dentro de um pacote que é a obediência no Antigo Testamento, né? Você percebe que não é só no Novo, também no Novo Pacto, na Nova Aliança, no Novo Testamento, como você queira chamar, mas a obediência, ela não limita-se só que Deus sempre exigiu do seu povo obediência, até em relação ao pecado. Deus colocou a árvore lá e falou para Adão, não coma do fruto. Eles tinham que obedecer. Não obedeceram, o pecado entrou no mundo e já sabe a consequência. E parece ser uma coisa tão simples, né, pastor Kleber? Nós estamos falando do Antigo Testamento, mas a gente colocar para a nossa atualidade, trazendo para os nossos dias de hoje. Vamos colocar no âmbito profissional. Você tem que obedecer às normas da empresa onde você trabalha. Aí trazendo para a pessoa ali do seu encarregado, do seu líder. Se você não obedece, você é punido por isso. E dependendo da sua falta, né? Você é até demitido por justa causa. Punição. Aí você tem que obedecer às normas daquela empresa onde você trabalha. Você tem que obedecer ao seu líder, a pessoa que está ali liderando a equipe que você trabalha, ou seja, você precisa ser obediente a ele. Você precisa obedecer à sua equipe de trabalho, para você ter um bom relacionamento com as pessoas. Tudo tem o seu limite. Então nós vemos que nós estamos falando no âmbito profissional. Trazendo para o âmbito familiar, você precisa obedecer ao pai, à mãe. Você que é filho, não, todos nós somos filhos de alguém. Eu preciso obedecer a minha mãe, o senhor precisa obedecer a senhora sua mãe, o senhor seu pai. E assim sucessivamente, nossos filhos precisam nos obedecer, trazendo para o âmbito da igreja. Nós temos a pessoa do nosso pastor presidente, nosso pastor Luiz Francisco, que depois vem a ramificação, todo o corpo ali, e é um sendo submisso ao outro, sendo obediente ao outro. E por que quando chega no âmbito da palavra de Deus, nós queremos distorcê-la? Como diz o nosso pastor Eliseu Torres, lá da nossa igreja de Tremembé, ele também é um ótimo professor de escola bíblica dominical. Poderia até fazer um contato com ele para te auxiliar aqui. Aí, tá vendo só? Ele sempre diz assim, quando vai, ele fala assim, agora você foi fundo, irmão. Agora você foi fundo, né? É verdade. Nós precisamos ser obedientes no ambiente de trabalho, precisamos ser obedientes na escola, precisamos ser obedientes aos pais, precisamos obedecer às autoridades constituídas. Tudo, parece que na nossa vida secular, gira em torno da obediência. Se nós quisermos ser beneficiados, se nós quisermos ter paz, tranquilidade, há necessidade de sermos obedientes. E em relação a Deus, parece que muitos não têm esse sentimento, parece que não conseguem chegar a essa importância. E quando as coisas não dão certo, há uma punição por conta da desobediência, porque a desobediência às ordens de Deus chama-se pecado, é raro alvo, a desobediência aos mandamentos de Deus é pecado, né? Isso nos afasta de Deus. As pessoas procuram um bode expiatório, alguém para colocar a culpa, e normalmente colocam a culpa sobre Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, essa exigência, como o irmão falou, no âmbito social, e é verdade, mas olhando para as Escrituras, essa exigência de obediência não se limita somente ao Novo Testamento, mas vem lá desde o Antigo Testamento, desde quando o homem pecou. Deus colocou a árvore lá e falou, não coma do fruto. Ele foi, desobedeceu e comeu, o pecado entrou. Então, se nós quisermos ter uma vida sossegada, se nós quisermos ter paz, se nós quisermos ser prósperos, né, crescer em todas as áreas da nossa vida, a necessidade da obediência, ela é uma exigência. A obediência à palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a revista começa a falar sobre o concerto de Horebe. Né, o concerto de Horebe. Nós conhecemos a história, o povo de Israel ficou preso no Egito, lá servindo por escravo por mais de 400 anos. Deus levantou Moisés e os tira de lá, mostrando tanto grande
poderes finais, abrindo o mar, fazendo que ele atravessasse em seco. E chegou um momento que Deus chama Moisés para o Monte Horebe, né, que é o Monte Sinai, para que ele pudesse entregar as leis de Deus. Aquelas leis, elas são o regimento, a bússola pela qual o povo hebreu deveria andar para que eles pudessem receber, degustar das promessas que Deus havia feito para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então, Deus chamou Moisés, e os irmãos conhecem a história, Moisés entra naquele Pentecoste, fica um tempão lá, e Deus escreve a lei nas tábuas de pedra, Deus escreve com o seu próprio dedo, e quando estava tudo maravilha, Moisés naquela alegria, e uma coisa sobrenatural, de repente Deus fala, para tudo, Moisés, e desce. Capítulo 38, 34 de Êxodo, né? Porque o meu povo pecou. Montaram um bezerro de ouro. Estão adorando um bezerro de ouro, se corromperam. E Moisés pega e desce correndo de lá, né? E vê o povo se corrompendo, e parece que o povo não conseguia entender essa necessidade das bênçãos de Deus. O povo tinha consciência, porque a lei de Deus, embora eles não tivessem as escrituras ainda, a lei de Deus ela era transmitida de forma oral. Então, sempre no arraial, sempre no meio do grupo, sempre tinha alguém que era portador das mensagens de Deus, alguém que falava a respeito do Deus dos seus antepassados. Então, a maioria das pessoas tinha conhecimento acerca de Deus e a responsabilidade que lhes cabiam para que eles pudessem desfrutar das bênçãos de Deus, dos privilégios que é estar na presença de Deus. E quando Deus faz esse conserto, a única coisa que ele exigiu do seu povo foi justamente obediência, né? Esse conserto exigia obediência do povo para que eles fossem bem-sucedidos entre as nações. Israel, irmão Eduardo, é uma nação formada, criada por Deus, com propósitos específicos. Deus não criou uma nação somente para dizer que criou, não. A Israel foi criada para ser exemplo para as outras nações. Era para que as outras nações olhassem para Israel e temessem o Deus de Israel. Era para que Israel fizesse a diferença entre as outras nações pagãs que já existiam aqui. Mas Israel falhou na sua missão. Desde o início, quando Deus os tira do Egito, Deus faz todos aqueles grandes sinais e prodígios, e eles acabaram se corrompendo. Êxodo, capítulo 19, versículo 5, o Senhor disse a eles que se eles diligentemente ouvissem a sua voz e guardassem o seu conserto, eles seriam sua propriedade peculiar, exclusiva dentre todos os povos. Imagina você ser uma propriedade exclusiva de Deus. Você ter a mão de Deus sobre a sua vida, regendo todos os teus caminhos. Israel foi criada para ser uma nação próspera, uma nação abençoada. Deus era o seu guarda fiel, Deus era o seu general, Deus era quem livrava, Deus era quem cuidava, Deus era quem prosperava. Eles dependiam de Deus para tudo. E a única exigência que Deus fizera a eles era que eles guardassem esse conserto. Eu gosto muito dessa expressão, diligentemente ouvirem a minha voz. Essa palavra diligente, ela é ter muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Fico muito cuidado, com muito carinho, muita atenção, ouvires a minha voz. Aquele que ouve com cuidado, com carinho, com atenção, ele guarda. Entendeu a diferença? Eles não ouviram diligentemente. Entrou por um e saiu pelo outro. Se nós ouvirmos diligentemente, com atenção, com cuidado, com carinho, a gente guarda no coração. Sempre o Espírito vai nos fazer lembrar daquilo, para que nós possamos caminhar bem. Então, Deus fez esse conserto em Horebe, no Monte Sinai, justamente para que o povo pudesse ser abençoado. Mas o povo falhou.
corrompeu, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi o resultado disso? Ficaram peregrinando pelo deserto por cerca de 40 anos. E andando em volta. Andando em volta, igual uma barata tonta. Igual uma barata tonta, para quê? Para que aquela geração morresse. Para que aquela geração que era totalmente de dura cerviz, coração endurecido, não entrasse na terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, Deus permitiu que ele ficasse rodando igual barata tonta, porque eles eram um povo de dura cerviz, um povo de coração duro, que saíram do Egito, mas parece que o Egito não havia saído deles. Parece que o Egito não havia saído deles. Foi muitos anos que passaram depois do conflito de Horeb. Aí vai Deus de novo, né? E tenta restabelecer uma nova aliança. Né? Porque depois desse conflito de Horeb, muitos peregrinos acabaram morrendo pelo caminho. Isso. E foram morrendo pelo caminho, ficou Josué e Caleb, falando dessa turma aí, e Deus formou uma nova grei. Deus formou uma nova turma. Deus reúne novamente um povo. Mas agora não mais em Horeb, mas agora nas campinas de Moabe. Deus reúne a galera na campina de Moabe, né, pois uma nova geração que estava ali prestes a entrar na terra prometida, a terra que havia sido prometido para os seus antepassados. Né? Mas para que esse concerto desse certo, tudo dependeria da fidelidade e da obediência aos mandamentos do Senhor. Novamente, Deus exigindo obediência do seu povo. Deus fez um concerto com eles em Horebe, exigiu que eles fossem obedientes, ouvissem a sua voz, guardassem no coração, que guardassem o seu concerto. Eles rejeitaram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Anos depois, Deus reúne novamente um outro grupo, agora nas campinas de Moabe, e Deus faz novamente uma exigência para ele. Vocês precisam ouvir uma palavra, vocês precisam guardar a minha palavra, vocês precisam obedecer para que vocês possam entrar na terra prometida. Então, tudo dependeria da fidelidade do povo aos mandamentos do Senhor. E a gente começa a perceber, né, pastor, que mudou somente o grupo de pessoas e o local. E o local. Mas a exigência é mesmo. Mas a ordenança, a exigência, a palavra é a mesma. É mesmo. Não se surpreenda não, até hoje. Até hoje. Deus exige a obediência. Deus exige a obediência. A questão é, será que as pessoas estão dispostas a obedecer os mandamentos de Deus? Será que as pessoas realmente amam a Deus de todo o coração, irmão? Essa é a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Muitas pessoas devem servir a Deus, muitas pessoas devem amar a Deus, mas o negam com as suas próprias obras. Amar a Deus é demonstrado pelas nossas atitudes, pelo desejo do nosso coração em obedecê-lo. É bem verdade que nós somos falhos, somos pecadores, a nossa tendência é totalmente pecaminosa, a nossa inclinação é para o mal. Paulo disse que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia, porque o pecado estava sempre diante dele. Então nós temos essa nossa tendência para o pecado. Mas quando Deus olha para o nosso coração e vê o desejo sincero em obedecer, isso já agrada o coração de Deus. Isso. Mas Deus olha o coração, irmão. Então não adianta falar com a boca, porque aquele que não deseja realmente de coração, Deus conhece o coração. E às vezes ele expõe aquilo que está dentro do nosso coração para que nós nos tornemos indesculpáveis. Porque às vezes a gente esconde, a gente nem nós mesmos reconhecemos isso. E Deus permite expormos isso para que ninguém tenha Deus por culpado. Isso. Pastor, vamos lá para o tópico 3, então. As promessas provenientes da obediência. E nós vamos, como diz aquele velho ditado popular, né? Vai ficar chovendo no molhado aqui, entre o Monte Horebe e o Monte Moabe. Porque ali foram promessas feitas, né? Isso. Mas eles tinham que cumprir. E esse conceito de Moabe, ele gera uma lista ali de promessas proferidas, na verdade foi proferida no Monte Herevim. Era promessa de bênção no campo, promessa de bênção na cidade, promessa de bênção na procriação, promessa de bênção na vida doméstica, e promessa até de bênçãos de entrar na terra e quando sair. Mas vem todas as áreas da vida dos judeus, as bênçãos divinas estariam sendo derramadas sobre eles como consequência da obediência. Como consequência da obediência. E hoje não é diferente. Aqui nós falamos um pouco, fizemos um apanhado do Antigo Testamento.
Quanto Deus exigia a obediência dos seus servos. Para que Deus exigia? Para que eles pudessem viver bem, para que eles pudessem andar bem, para que eles pudessem estar bem, para que Deus pudesse ser o seu Deus e eles pudessem ser o seu povo. Eles somente tinham que obedecer aos mandamentos do Senhor. E no Novo Testamento? Nós vamos ver aqui para a gente fechar esse primeiro tópico, né, pastor? Que no concerto de Deus com o povo de Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Obediência. Era somente isso que o Senhor queria daquele povo. É somente isso que o Senhor ele requer de mim e de você. Eu não vou dar muito spoiler, não. Nós vamos partir agora para o Novo Testamento. A obediência no Novo Testamento. A gente viu o requerimento, a requisição de obediência no Antigo Testamento e no Novo Testamento é diferente? Será que é diferente, O que o senhor tem para falar para nós? A obediência no Novo Testamento. Tem alguma diferença? Vamos ver, né? Hebreus 8, né? A revista fala um pouco sobre Hebreus 8. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, né, da antiga aliança, mostrando o quanto eles apontavam para o perfeito ministério de Cristo. Então, tudo ali era a sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo ali era a sombra de Cristo. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, falando que tudo aquilo que sobrevia na antiga aliança era a sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Ali nós vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé que era manifestada pela obediência aos mandamentos da lei, ao sistema sacrificial daquela época. Então o povo demonstrava a obediência a Deus quando eles obedeciam à lei, quando eles cumpriam o sistema sacrificial daquela época. Mas hoje nós não vivemos mais naquela antiga aliança. Isso. E na antiga aliança mesmo, Deus levantou um profeta, chamado de profeta Jeremias, a qual profetizou que chegaria o dia em que Deus instituiria um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto, e que sua lei seria estabelecida não mais em tábuas de pedra, mas no coração do homem. A lei de Deus está no nosso coração. Ageu, capítulo 2, versículo 5, fala que o Espírito Santo agia entre eles. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, fala que o Espírito Santo habita em nós. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo que agia entre eles. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo quem nos faz lembrar das leis de Deus. É o Espírito Santo que nos alerta quando nós estamos para pecar contra Deus. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que abre a nossa mente, é o Espírito Santo que rasga o véu, é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Então essa é a lei de Deus gravada no interior do coração do homem. Hoje o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que Deus requer de nós, que Deus espera de nós para que nós possamos viver bem, para que nós possamos andar bem. Interessante que essa nova aliança, ela não é mediada por sacerdotes, ela tem um mediador. Esse mediador chama-se Jesus Cristo. Ele é o mediador que estabelece esse novo concerto. Ele é o mediador que estabelece essa nova aliança. Ele é o mediador que foi profetizado por Jeremias. Então, hoje nós podemos afirmar que o Novo Testamento, o Novo Pacto, ele é uma promessa da graça e do amor de Deus a todos aqueles que respondem com fé à oferta da salvação. Todos aqueles que creem na salvação, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. E os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência, elas andam lado a lado. Elas caminham juntas, é como um barco, né? Ou como um pássaro. Um pássaro não consegue voar só com uma ave, ele precisa das duas asas para poder bater. Então, fé e obediência, elas andam junto, caminham junto. E é assim que nós também deveremos andar. O Senhor Jesus disse que se nós verdadeiramente o amarmos, nós guardaremos os seus mandamentos. A palavra
guardareis, ela pode ser traduzida também por obedecereis. Então, se diligentemente ouvirdes os meus mandamentos e verdadeiramente me amardes, guardareis e obedecereis os meus mandamentos. Então, a obediência a Deus não é por meio de uma observação do sistema sacrificial, não é por meio da observância da lei, não é nem sendo manifestada verbalmente, é pela prática, é pelo nosso dia a dia, é pelo desejo do nosso coração. Nós precisamos ter dentro do nosso coração um desejo de obedecer a Deus e a sua palavra. Isso tem que partir de cada um de nós. E quando nós olhamos para nós e percebemos que nós não temos andado conforme aquilo que Deus espera de nós, a receita para melhorar isso, para endireitar isso, volta aonde você caiu, onde você parou, e passe a estabelecer o princípio da obediência a Deus como uma regra para a sua vida. Como uma regra para a sua vida. Procure obedecer a Deus em todos os seus caminhos, porque quando nós obedecemos a Deus em todos os nossos caminhos, o Senhor há de nos abençoar e cumprir suas promessas nas nossas vidas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Coisa fantástica, né, pastor? Então, a gente pode fechar esse segundo tópico também falando que no Novo Testamento, né, é aquilo que o senhor acabou de falar, né? Mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento à fé. Interessante que Jesus, como mediador dessa nova aliança, ele sendo Deus, deixando a glória que ele tinha junto ao Pai, ele humanizou-se. Nasceu como uma criança normal, embora não teve participação de homem algum. Cresceu como uma criança normal, chegou à adolescência como adolescente normal, chegou à juventude como jovem normal, chegou à idade adulta como adulto normal. Só que cumprindo ali os seus 30 dias, algo mexeu no seu coração, falou, agora é hora. A Bíblia fala que ele deixa a carpintaria, vai até o Jordão, porque lá no Jordão, João estava batizando, e embora o batismo de João fosse um batismo de arrependimento, e embora Jesus não houvesse cometido pecado, para que se cumprisse as Escrituras, ele foi até João e foi batizado. A Bíblia diz que quando ele sai daquelas águas, ouve-se uma voz do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo. Logo vem o Espírito Santo de uma forma corpórea, como que de pomba, repousa sobre ele, o conduz ao deserto, para que lá no deserto ele pudesse ser tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites. Saiu do deserto, aparece na Galileia pregando o reino de Deus, pega o barco, atravessa para Cafarnaum, monta a base missionária, começa a pregar o evangelho da graça. As pessoas começam a se levantar contra ele, as pessoas começam a persegui-lo, as pessoas procuram defeito, alguma coisa que pudessem acusá-lo, até que, não achando falho, prendem injustamente, os sentenciam injustamente, os matam injustamente, sem que houvesse cometido pecado algum. Pedro diz, sem que houvesse dolo algum em sua boca. Então, o princípio da obediência, nós observamos na pessoa de Jesus. De Jesus. Tudo ele padeceu, tudo ele sofreu, obediente para que se cumprisse as Escrituras. Obediente até a morte. E morte de cruz. Morte de cruz. O pior tipo de morte. Até mesmo Pedro, né? Ele disse que não era digno de ser morto, igual o Senhor pediu que virasse. A tradição diz, né? Ele pediu para que não, eu não sou digno. Pastor Kleber, vamos partindo aqui agora ao terceiro tópico, né? As bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Aí o povo gosta mais, né? Obedecer, claro que a gente não pode ser demagogo, e eu vou falar é fácil, não é fácil. Não, de maneira nenhuma. Sabe por que não é fácil nós obedecermos às leis de Deus, nem Deus na sua inteireza? Por causa da nossa natureza. É importante nós salientarmos isso para os nossos irmãos, que é por causa da nossa natureza. Que ela é pecaminosa. Totalmente, não existe supercrente. E é por isso que eu penso dessa maneira, né? Nós temos a nossa natureza que ela é pecaminosa. E o Senhor, ele conhecendo a nossa fragilidade, ele foi assunto aos céus, mas ele de maneira nenhuma ele nos deixou aqui órfãos. Ele deixou a pessoa bendita do seu Espírito Santo
Para quê? Para que Vou nesse auxiliar. momento da nossa falha, nós temos essa pessoa que vai lá no nosso subconsciente, vai no nosso coração, e ele vai trazer as claras. Você falhou aqui, daí entra aquele arrependimento. Segue, pastor, vai. Por isso que ele disse que sem mim vós nada podeis fazer. Jesus, ele teve que ir porque se ele não fosse, o Espírito não vinha. Hoje o Espírito que rege a igreja. O Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que mostra a nossa condição de pecador, mas é o próprio Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos fortalece quando a gente está fraco. Isso. A ação é toda dele, e a gente só entende isso, irmão Eduardo, quando a gente aprende o princípio da humildade e da dependência de Deus. Sem ele, nós nada podemos fazer. Então, volto no começo da minha fala. Quando Deus olha o desejo do nosso coração e somos obedientes a ele, ele nos ajuda. Ele nos ajuda para que nós possamos ser o mais obedientes possíveis. E quando nós nos esforçamos em ser obedientes, essas bênçãos promovem outras bênçãos, que são bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E quais são essas bênçãos? Existem bênçãos espirituais, né? O Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto. O Espírito Santo é uma bênção de Deus. Amém. É uma bênção de Deus para nós, meu irmão. A gente aceita ele, ele nos enche. Nós não estaremos aqui se não fosse pela ação do Espírito. Nós não faríamos nada se não fosse pela ação do Espírito. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Ou seja, o reino de Deus é composto por pessoas justas, pessoas que têm paz, demonstram a paz e promovem a paz, pessoas que são alegres. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, estava preso em Roma. E a carta de Paulo aos Filipenses, a palavra alegria surge lá por quase 20 vezes, em várias formas diferentes. A síntese da epístola de Paulo aos Filipenses é a palavra alegria. Olha que paradoxo, o homem estava preso, escreve para a igreja de Filipe, que era uma igreja pobre, que havia se colocado à disposição para auxiliar Paulo nas suas prisões, enviava donativo para Paulo, quando Paulo estava preso por meio de Epafrodito, por meio de Timóteo, passava por perseguição por parte dos falsos mestres, e ainda tinha problema de relacionamento dentro da igreja. E Paulo escreve para eles falando, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Que coisa maravilhosa! O homem ali preso. O homem preso, escrevendo para a igreja que estava toda, cheia de problema, falando para ele, está difícil, se alegre no Senhor. É um mandamento isso. Foi porque o crente, independente da circunstância e não menosprezando o problema de ninguém, nós temos que ter a nossa esperança naquilo que é eterno. E aquele que tem esperança naquilo que é eterno, ele sobrevive aqui, mesmo em meio às dificuldades, olhando, esperando aquilo que é eterno. Então ele está sempre alegre. Ele tem sempre um sorriso no rosto. Ele tem sempre uma palavra de esperança. Porque ele tem algo que o mundo tenta comprar por meio do dinheiro, mas não consegue. Que é a paz. Mas não é qualquer paz. É a paz que vem de Deus, aquela que excede todo entendimento, né? Então, quem obedece a Cristo e vive piedosamente, ele vive em paz e justiça. É isso que o mundo não consegue compreender, né? O mundo não consegue compreender. Fala que o cristão é um povo pacífico, é um povo pacífico. Porque a gente tem os joelhos no chão e acreditamos no Deus que nós servimos. Nós temos paz e procuremos praticar justiça. E essa paz é aquela que excede todo entendimento. Ela se torna uma realidade para todos nós. Então, a obediência a Cristo, ela gera em nós justiça e paz, mesmo em meio às turbulências dessa vida. Então, a alegria proveniente de uma relação com Cristo, ela é marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. É alegria no Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos enche de alegria.
Glórias a Deus. Se você que está nos ouvindo ainda não desfrutou dessas bênçãos espirituais, não sabe o que está perdendo. A presença do Espírito Santo, ela preenche todo o vazio do nosso coração. Talvez eu esteja falando com alguém aí do outro lado que esteja muito ansioso hoje, muito angustiado, preocupado. É normal nós ficarmos ansiosos, preocupados. O que nós não podemos é ficarmos ansiosos, angustiados e preocupados de forma demasiada. Confia em Deus. Confia no Senhor. Não existe tempestade que dure para sempre. Todas elas passam e chegará o dia da bonança na sua vida. E você desfrutará da alegria do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo nos enche de alegria. Oh, glória! Que bênção, que prazer, que ambiente gostoso de poder estar numa sexta-feira, viu? Muito obrigado, pastor Kleber, pela sua cooperação aqui. Vamos partir para uma conclusão? Vamos. Me perdoe, fique à vontade. Eu notei algumas coisas aqui interessantes. Para concluir, né? Nós aprendemos que a obediência a Deus é um mandamento para o Novo Testamento. Certo? Não. É tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento também. Ainda que o Novo Pacto tenha sobressaído o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Deus exige do seu povo obediência. E as promessas de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, elas não são para qualquer um. Elas são para aqueles que obedecem a Deus e os seus mandamentos. Então elas são promessas, como eu disse no começo, condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então obedeça ao Senhor. Se esforce em obedecer ao Senhor. E você, com certeza, desfrutará o melhor de Deus na sua vida. Isso não é neopentecostalismo, não é psicologia de pregador, não é Bíblia. Obedeça a Cristo, que o Senhor há de te abençoar. Irmão Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, pela sua disponibilidade de estar aqui nos abençoando, com todo esse conhecimento, com toda a humildade. E, mais uma vez, eu repito, né? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. O nosso Papo de EBD, ele não seria nada se não fosse a sua audiência, a sua fidelidade para conosco. Então, eu queria encerrar com essas palavras aqui. Ó. Os que obedecem a Jesus vivem em santidade e justiça, regidos pela pessoa bendita do Espírito Santo. É só para ratificar tudo aquilo que o nosso pastor já mencionou, já nos instruiu aqui. Pastor Kleber, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço do fundo do coração. Pelo prazer em poder servi-los. Uma honra poder servi-los. Amados, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical, né? Lembrando que a semana que vem estaremos aqui com a lição de número 5, comentando acerca da promessa da salvação. E quem vai estar aqui conosco? Nosso pastor Paulo Serafim, vizinho do senhor ali. também do setor de Tremembé, do bairro dos Guedes ali. E vai ser uma bênção, vai estar aqui nos instruindo acerca da promessa da salvação. Um beijo enorme no seu coração. Lembrando, para participar do nosso sorteio, inscreva-se no nosso canal. Primeiro comentário fixado lá, eu assisto o Papo de EBT. Você compartilhar, você vai estar concorrendo a mais esse exemplar aí. Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.